Continuando a introdução ao Velho Testamento e um comentário sobre Gênesis, o livro de Gênesis mostra várias alianças, né? Alianças de Deus com Abraão, depois com Moisés e assim por diante. O Berachit é o livro favorito dos especuladores, né? O livro hoje favorito dos especuladores é Gênesis e Apocalipse. São histórias fantásticas e são muito estudadas, existem milhares de teorias acerca do livro de Gênesis. A história do livro de Gênesis é um livro, é uma história completa, é uma história simples, conta fatos simples. Comentário geral acerca do livro de Gênesis pode ser aplicado ao livro do início, dos princípios, das alianças de Deus, da raça hebreia, né, do povo hebreu, e também conta histórias como do povo egípcio e etc. Né? É o livro do início. A principal divisão do livro pode ser feita desta maneira. Vou ler para vocês. Não precisa nem você quiser anotar as principais, né? O livro de Gênesis pode ser descrito com exatidão como o livro do início. Pode ser dividido em duas porções principais. A primeira parte diz respeito à história da humanidade primitiva, capítulo 1 ao capítulo 11. A segunda parte trata da história do povo específico de Deus, o povo que Deus escolheu para ser próprio, para ser seu próprio, né? Capítulo 12 ao capítulo 50. O autor apresenta o material de forma extremamente simples e oferece 10 histórias que podem provavelmente ser percebidas segundo o esboço do livro. Então o livro é extremamente simples e oferece 10 histórias. Primeiro, a introdução, o relato da criação, capítulo 1 a 2. Primeira história, os céus e a terra, né? Segunda história, Adão. Terceira história, Noé. Quarta história, os filhos de Noé. Quinta história, os descendentes de Sem. Sexta história, Abraão. Sétima história, Ismael. Oitava história, Isaac. Nona história, Esaú. E 10ª história, Jacó. Então são as 10 histórias principais do Velho Testamento, do livro de Gênesis, né? Continuando, o livro de Gênesis salienta por todas as suas páginas a desmerecida graça de Deus por ocasião da criação do mundo. A graça se exibe na maravilhosa provisão que Deus prepara para as suas criaturas. Na criação do homem, a graça de Deus se manifesta no fato que ao homem foi concedido até mesmo ser semelhante a Deus, parecido com Deus. Essa é a análise do livro. A graça de Deus se evidencia até mesmo no dilúvio. Abraão foi escolhido não porque merecia, mas antes, né, por ter tido contato com Deus. Então é o livro da graça de Deus, que Deus chega até o homem e proporciona ao homem essa graça bendita, esse universo maravilhoso, cheio de vida, de animais, de seres, né? Às vezes vamos gastar milhões para descobrirmos bactérias em Júpiter, uma bacteriazinha em Saturno, enquanto aqui na Terra nós estamos afogados, literalmente, em vida. Há um outro importante característico do livro de Gênesis que não se pode esquecer, a saber, o modo eminente satisfatório pelo qual responde nossas perguntas sobre as origens. Até hoje, as origens são temas de muitos debates. O darwinismo, aquela teoria da evolução das espécies, é uma balela. É verdade. Aquilo foi uma mentira que colou. E os caras hoje têm pena de rasgar os milhares de livros que escreveram, fantasiando uma evolução que nunca foi comprovada. A teoria da evolução das espécies é uma teoria. E você, como líder cristão, deve saber disso. Mas, meu amado professor, eu acredito na evolução das espécies. Você é livre para acreditar no que você quiser. Mas nunca foi comprovado essa teoria. Os cientistas se matam de trabalhar, lutam, estudam
noite e dia, meu Deus do céu, desesperados para tentar achar o elo perdido e não encontram. E o livro de Gênesis ainda continua forte. Somos fruto de uma criação. Hoje, eles não podem mais negar esse fruto da criação, então ficam fantasiando, gerando teorias e doutrinas, dizendo que somos fruto de uma experiência genética entre um alien e um macaco, e etc e tal. Bem, são fantasias. Isso é fantasias. E você, como seminarista, você deve aprender as teorias, não se assustar com elas, mas ter a sua própria teoria. Viu? O homem sempre haverá de querer saber como o mundo veio a existir. Além disso, sente bem dolorosamente o fato que algumas grandes desordens caiu sobre o mundo. Então, lá no coração do homem, ele sente que houve uma coisa, uma desordem, houve um problema, que a coisa é boa, mas ainda era melhor. O livro de Gênesis é um livro historicamente comprovado. Os povos que o livro de Gênesis cita são povos que existiram de fato. As regiões, as guerras e tudo mais. A questão da origem do homem, até hoje, o livro de Gênesis ainda continua na frente, mostrando que foi Deus que criou todas as coisas e que foi Deus que criou o homem. E o homem, tentando desmentir o livro de Gênesis, até hoje não conseguiu rasgar uma folhinha dele, porque essa palavra do livro de Gênesis ainda continua forte o suficiente para esmagar qualquer teoria. Pensávamos no tocante de humanidade, pensávamos que éramos símios, Estaropithecus erectus, macaquinhos erectus. Mas quando nós olhamos para o passado, quando olhamos para as antigas civilizações, percebemos quão grande era a ciência das civilizações. Há uma desconfiança que, ao invés de evoluirmos como o darwinismo, Charles Darwin disse, nós evoluímos, ou seja, as civilizações antigas demonstram ciências superiores à que nós conhecemos hoje. Ficamos contentes que inventamos uma televisão e tal, mas uma pirâmide ainda continua nos assustando com o grau de perfeição aritmética, geométrica e de construção que essas pirâmides têm. Pedras polidas, cortadas, que parece que foram feitas com máquinas ou com alguma ciência que nós não compreendemos. Então, os povos antigos, que eu acredito que esses povos que existiram na antiguidade, e que essas construções são construções pré-diluvianas, ou seja, construídas pelos povos antes do dilúvio, essas construções mostram que nós sempre fomos inteligentes. E a humanidade era mais inteligente ainda do que hoje. O que aconteceu hoje foi um acúmulo de conhecimento. Nós acumulamos o conhecimento e esse acúmulo nos proporcionou a ciência. Mas que existia uma ciência muito grande e que essa ciência era de fato algo extraordinário. Deus é ciência e todas as suas criaturas são dotadas de ciências incríveis, ciências que comprovam que essas criaturas que Deus fez têm uma parte do seu caráter, do seu gênio, né, da sua genialidade, né, da sua capacidade de invenção. Então o livro de Gênesis é espetacular. O autor, ninguém pode afirmar com absoluta certeza, saber quem escreveu o livro de Gênesis, visto que Gênesis é o alicerce necessário para os escritos de Êxodo, Deuteronômio, e visto a evidência disponível, indica que Moisés escreveu estes 4 livros, provavelmente também escreveu o livro de Gênesis. Se Moisés escreveu os demais 4, provavelmente escreveu o livro de Gênesis também. A evidência apresentada pelo Novo Testamento contribui para essa posição, né?
Na tradição da igreja, o livro de Gênesis tem sido comumente designado como o primeiro livro de Moisés. Nenhuma evidência em contrário tem sido, ao contrário, né, ou em contrário, como está aqui no texto, tem sido capaz de invalidar esta tradição. Então, para a igreja, a tradição aponta para Moisés como autor do livro de Gênesis. E Moisés teve para escrever esse livro como base a revelação divina no Monte Sinai e livros antigos de sua genealogia, a genealogia hebraica. O livro de Gênesis é um livro espetacular, maravilhoso.